O tema da mensagem de hoje é ajustando a nossa mentalidade. Meu querido, tudo começa na nossa mente. Não adianta nada querermos crescer se a nossa mente continuar pequena. Vou repetir para você, não adianta nada querermos crescer se a nossa mente ela continuar pequena. Então, a sua mente vai ditar o rumo que a sua vida vai tomar. A nossa mentalidade como igreja vai ditar o rumo que a nossa igreja vai tomar. Então, a nossa mente, ela tem o poder de nos impulsionar a um crescimento ou de nos travar para uma estagnação. Então, pensar em crescimento é pensar na mentalidade, é pensar na nossa mente. Tem uma história de dois sapateiros. Esses dois amigos sapateiros, eles resolveram se mudar para uma cidade. E quando chegaram nessa cidade, eles perceberam que era uma cidade que ninguém usava sapatos. E ao se deparar com essa realidade inusitada, um deles virou e disse: temos que ir embora desse lugar, porque não tem mercado, ninguém nesse lugar usa sapatos. Então o que nós estamos fazendo aqui? Por que Deus nos trouxe para esse lugar, para morrermos de fome? Porque aqui ninguém usa sapatos. E de repente ele olha para o lado do amigo, o amigo está extasiado olhando para aquela situação, e ele fala: o que você está com essa cara de bobo? E ele fala assim: você não percebe o mercado que está na nossa frente? Ninguém usa sapato, nós vamos vender sapato para todo mundo. Olha a diferença de mentalidade. Alguém que vê a necessidade, alguém que vê a escassez e olha aquilo como algo negativo. Mas existem aquelas pessoas que mesmo em meio à escassez, veem uma oportunidade. Olha, gente, uma coisa é certa. As oportunidades estão diante de nós. Agora, o que vai influenciar os nossos resultados é a nossa mentalidade. O que vai influenciar os resultados da sua vida é a forma como você pensa sobre a vida. É a forma como você pensa sobre si mesmo. Uma coisa é certa, e ao olhar para essa história eu percebo isso. A vida, ela nos dá limões. Uns pegam esses limões e jogam fora. Outros pegam esses limões e preferem chupar o limão. Alguns pegam esses limões e vendem os limões. Outros preferem fazer uma limonada. Alguns fazem uma torta de limão. Mas só aqueles que têm uma mentalidade diferenciada, uma mentalidade excelente, fazem uma propaganda no lugar dizendo que todos precisam do limão durante os seus dias. Quando a população começa a querer esses limões porque eles foram influenciados a isso, eles então começam a vender os limões pensando em montar uma grande distribuidora de limões. É o mesmo produto, é o mesmo público. Mas a forma como a mentalidade das pessoas trabalha faz toda a diferença. Então nós podemos ser uma igreja de bairro. E, gente, uma igreja de bairro funciona assim. Ela não passa dos 100, 150 membros. É assim que funciona uma igreja de bairro. Você pode bater todas as igrejas dos bairros mais pobres, é assim que funciona. Bairros mais pobres, toda igreja, ela sempre tem alguma coisa caindo aos pedaços. Toda igreja. Sabe por quê? Porque falta dinheiro. E a mentalidade continua assim. Mas em nome de Jesus aqui será diferente, amém? Em nome de Jesus nós vamos crescer mesmo dentro de um bairro pequeno. Em nome de Jesus, aquilo que tiver quebrado a gente vai consertar, porque isso tem a ver com mentalidade, não é? Mentalidade de querer ver o templo bonito, mentalidade de querer ver todas as estruturas bonitas, mentalidade de querer ver um crescimento, e não só um crescimento numérico, porque se é para falar de números, isso para mim não vai fazer diferença nenhuma, apesar de que isso é importante.
Eu sou totalmente contra, apesar de já ter falado isso muitas vezes, daquela famosa frase que diz: é melhor ter qualidade do que quantidade. Isso é uma mentira do diabo, meu irmão. Sabe por quê? Eu quero é ter quantidade, porque enquanto mais gente longe das garras do diabo e quanto mais pessoas se rendendo aos pés de Jesus, mais pessoas estão indo para longe do inferno. Eu quero ter quantidade. Sabe por quê? Porque a expansão do reino de Deus só acontece com quantidade. A qualidade vem com o tempo. Eu quero focar em tirar pessoas de um lugar que um dia eu estive. Eu quero focar em falar de um evangelho que um dia falaram para mim. Então eu não quero falar do evangelho para uma pessoa, esperar essa pessoa crescer, acompanhar essa pessoa. Eu quero falar do evangelho para o máximo de pessoas que nós conseguirmos. E o crescimento é com o discipulado. O crescimento é com a membresia crescendo junta. Então, vamos buscar a qualidade sim, mas também a quantidade, porque o inferno está sendo cada vez mais povoado, sabe por quê? Porque o diabo não está nem aí com qualidade, ele quer quantidade. Então, em nome de Jesus, se você já pensou isso um dia, como eu já pensei um dia, tira isso da tua cabeça. A gente tem que ter quantidade sim, e qualidade também. Se queremos alcançar um crescimento em todas as áreas da nossa vida, gente, é preciso ajustar a nossa mentalidade, a forma como enxergamos a vida e o que Deus tem confiado a nós. Deus tem confiado muitas coisas a essa igreja, mas se a mentalidade dessa igreja for uma mentalidade pequena, for a mesma mentalidade que eu falei na semana passada, daquele servo que recebeu o talento e escondeu, nós vamos estar desagradando ao Senhor. Olha para mim. O Senhor está te confiando coisas e você precisa usar bem as coisas que o Senhor está te confiando. O Senhor está te concedendo algo e você precisa mudar a sua mentalidade para que você consiga alcançar aquilo que o Senhor quer. Eu quero ler com você Números capítulo 13, do verso 25 a 33. Números 13, 25 a 33 diz assim: ao fim de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra. Eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra ao qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isso é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. Eu quero falar com você essa noite sobre 4 atitudes que mudarão a nossa forma de pensar a vida. Esse texto fala sobre os espias que foram enviados à terra de Canaã para que eles pudessem observar a terra, para que eles pudessem trazer para Moisés um relatório. O povo de Israel estava no deserto. O povo de Israel, ele estava pronto para entrar na terra prometida. Então Moisés, ele envia os espias à terra de Israel, à terra de Canaã. Era um de cada tribo, 12 homens, líderes daqueles lugares.
líderes daquelas tribos, eles ficam 40 dias na terra de Canaã, andando por toda a terra, percorreram toda a terra prometida e trouxeram consigo um relatório. Só que 10 deles incentivaram o povo a não ter coragem de conquistar a terra. Somente 2, Josué e Caleb, quiseram enfrentar os desafios para entrar na terra prometida. Gente, eles saem do Egito com essa promessa de que herdariam a terra. E no momento em que eles estavam ali prontos para herdar a terra, 10 deles conseguem contaminar todo o povo de Israel. E lá na frente a gente vai ver o resultado disso. Mas eu aprendo aqui 4 atitudes que mudarão nossa forma de pensar a vida. Primeira delas, não tenha medo de sonhar. Meu querido, não tenha medo de sonhar. Primeiro, porque sonhar é de graça. Segundo, que tudo na vida começa com um sonho. Eles saem da terra do Egito com um sonho. Entrar na terra prometida. O Senhor, através de Moisés, havia dado para eles uma palavra: olha, eu vou tirar vocês da escravidão, eu vou tirar vocês dessa situação que vocês se encontram e vou levar vocês para uma terra próspera, uma terra que mana leite e mel, uma terra em que vocês vão frutificar, uma terra em que vocês vão prosperar como nação. O povo de Israel ainda não era uma nação, era um catado de gente, de tribos, que estavam crescendo numa terra que não era deles, que estavam sendo escravizados por Faraó. E aqui Deus fala: eu estou dando um sonho para vocês, uma terra prometida. Eles então saem do Egito, estão no deserto e eles vão espionar a terra, prontos para entrarem na terra. Josué e Caleb estavam sonhando com isso, querendo que isso acontecesse logo. Olha, assim como eles, meu querido, ouse sonhar os sonhos que Deus tem para você, mesmo que eles pareçam impossíveis. Porque o relatório que os espias estavam dando é: a terra tem gigantes, a terra tem inimigos, será difícil. Agora, aqueles 2 homens tinham uma mentalidade excelente, porque eles não tinham medo de sonhar. Eles não tinham medo de sonhar aquilo de melhor para a vida deles. Então eles quiseram, eles não se preocuparam com isso. Eles queriam a todo custo entrar. Então, meu querido, sonhe. Sonhe mesmo que esse sonho pareça impossível. Sonhe mesmo que isso pareça impossível aos seus olhos. Sonhe. Gaste tempo sonhando, para que esse sonho um dia possa se tornar um alvo, uma meta. Charles Spurgeon disse assim uma vez: quando Deus planta um sonho em seu coração, Ele também lhe dá a graça para realizá-lo, mesmo que pareça impossível. Billy Graham vai dizer: um sonho de Deus nunca é pequeno, pois Ele nos chama a viver para algo maior do que nós mesmos. O Senhor tem sonhos grandes para a sua vida? Ele está nos chamando para algo que é muito maior do que eu e você. Ele nos está chamando essa igreja para a expansão do reino de Deus, que é muito maior do que a própria igreja. Então sonhe. Sonhe o crescimento dessa igreja. Sonhe alcançar coisas que pareçam impossíveis. Eu compartilho com algumas pessoas os meus sonhos, e alguns deles parecem realmente impossíveis. Alguns deles parecem realmente que são irreais para essa localidade. Eu sonho, gente, um dia, eu já compartilhei isso com algumas pessoas, que essa igreja aqui, ela fique aberta todos os dias da semana, recebendo pessoas com diversas especialidades para cuidar de pessoas. Para que pessoas que precisem de alguma ajuda venham e sejam recebidos nessa igreja. A gente ainda não consegue fazer isso, mas um dia, em nome de Jesus, nós conseguiremos. Essa igreja será um apoio para não só toda a comunidade, mas para toda a nossa cidade. Nós temos ainda hoje, nós temos algumas questões, espaço voar, e outras questões que vão acontecer, mas o que está na minha cabeça para daqui a alguns anos é que haja um entra e sai de pessoas nessa igreja sendo tratadas, sendo cuidadas, sendo amadas, sendo restauradas.
E eu não estou falando de ambiente de culto. Eu estou falando algo fora o ambiente do culto. Parece impossível, não parece? Ter uma igreja funcionante, talvez não 24 horas por dia, mas pelo menos 12 horas por dia. É impossível para a nossa mentalidade humana, mas não é impossível para Deus. Não é impossível para o Senhor. Agora, sonhe. Qual que é o seu sonho para essa igreja? Qual que é o seu sonho para você? Qual que é o seu sonho para o seu ministério? Charles Spurgeon e Billy Graham falam sobre isso. Billy Graham ainda diz que é para algo maior do que nós mesmos. E sim, é para algo maior do que eu e você. Mas todos esses sonhos precisam ser sonhos de Deus. Deus estava sonhando junto com o povo. Vamos chegar numa terra. Eu vou levar vocês a essa terra. Mas quando eles enfrentam a primeira dificuldade, quando eles observam a dificuldade que seria, o sonho morre. E esses 10, eles deixaram que durante esses 40 dias que eles andaram pela terra, eles deixaram esse sonho morrer no coração deles. Mas não Josué e Caleb. Josué e Caleb andaram durante os 40 dias pela terra prometida. E a visão foi diferente. Enquanto os 10 espias andavam pela terra, e eu fico imaginando, olha o tamanho desse povo, a gente não vai enfrentar. Aí andava por outro lado, nossa, tem inimigo aqui, tem inimigo ali. O sonho ia morrendo por conta das dificuldades. Mas eu fico imaginando Josué e Caleb olhando para os frutos. A Bíblia fala que eles arrancaram um cacho de uva que 2 homens tiveram que carregar, de tão grande que eram. Então, ao invés de olhar para as dificuldades, Josué e Caleb olhavam, eu quero desfrutar disso todos os dias da minha vida. É difícil, mas estar ali durante 40 dias ferveu no coração desses 2 homens. E o sonho que eles tinham quando saíram do Egito aumentou em seus corações. Porque eles tiveram uma parcela desse sonho nas mãos deles. Olha, experimente, faça essa experiência. Passe a visitar lugares que você acha impossível desfrutar um dia. Passa a fazer coisas que você acha que é impossível desfrutar um dia. Eu passava, às vezes, aqui nos terrenos e pensava assim, olha, a gente podia ter um terreno, né? Eu ficava, eu falava, eu compartilhava com algumas pessoas e o Senhor nos deu essa graça. E agora eu tenho sonhado, eu e o Glaucio, a gente tem sonhado, em nome de Jesus, um dia talvez aquele terreno lá da esquina vai ser nosso. E a gente vai montar ali um grande templo, para que todo mundo que passe naquele lugar veja que ali terá um lugar em que eles podem ser cuidados e tratados. Mas hoje nós não vemos essa realidade nem essa necessidade. Sabe por quê? Porque na minha cabeça, talvez daqui a 10 anos, Granjas Cabuçu vai estar maior. Pode não acontecer, mas na minha cabeça vai. Porque eu estou sonhando que isso aconteça. Eu quero viver em um lugar melhor. Então sonhe, mas experimente visitar os lugares e profetizar. Um dia eu vou estar aqui. Um dia eu vou viver essa realidade. Um dia eu vou fazer isso. Um dia eu estava na casa de um colega de trabalho e ele chamou a gente para um churrasco e tem uma cena que nunca saiu da minha cabeça. A gente na piscina e quando eu olhei para o alto, ele debruçado na sua sacada e ele olhando, todo mundo ali se divertindo. E aquilo falou muito no meu coração e eu prometi para mim mesmo, um dia eu quero desfrutar disso. Um dia eu quero ter uma casa. Minha casa era muito pequena. Eu falava assim, um dia eu quero ter uma casa grande, para se debruçar na sacada da minha casa e olhar para os meus filhos, meus amigos, os amigos dele brincando no meu quintal. E graças a Deus eu consegui isso. Mas isso lá atrás, anos atrás, foi algo que eu coloquei um sonho no meu coração. Então, quando eu fui construir minha casa, eu bati o pé e falei, eu quero uma sacada. Porque eu quero um dia sentar nela, olhar para baixo e ver meu filho brincando. E um dia eu estava ali distraído na minha sacada e quando eu olhei, estava a Hélida correndo para um lado e para o outro com o Miguel. E na hora eu me lembrei de um sonho de anos atrás. Eu me lembrei daquela cena de ver o meu colega de trabalho naquela sacada. Sonhe, mesmo que pareça impossível. Experimente visitar lugares, nem que seja na sua mente. Um dia eu vou fazer isso.
Um dia eu vou abrir um negócio para mim. Um dia eu vou fazer uma faculdade. Um dia eu quero exercer a profissão que eu sonhei quando eu era criança e não tive oportunidade. A vida não me deu essa oportunidade. Sonhe. Sonhe. E não ouse fazer com que o seu sonho seja pequeno, mas desfrute dessa realidade. Experimente fazer isso. Experimente. E em nome de Jesus, alguns deles eu creio que Deus vai conceder na sua vida, amém? Eles estavam, gente, morando num deserto. Era um deserto. Eles estavam morando nesse deserto. Ali durante um tempo, eles saem do Egito e estavam ali nesse deserto. E o que eles não entendiam é que esse deserto era um lugar de passagem. Eles não iam ficar ali. Mas quando eles olham a dificuldade que era chegar na terra, quando eles olham a dificuldade que era alcançar aquilo que Deus havia prometido, eles ficaram no deserto. Olha, gente, não se acostume com o deserto. O deserto é um lugar de passagem. Deserto é um lugar de escassez. Deserto é um lugar de sofrimento. Deserto é um lugar de dificuldades. Então, não se acostume com o deserto. Essa situação de dificuldade que você está passando precisa passar. Não se acostume com ela. Não se acostume com uma realidade difícil. Não se acostume com uma realidade de sofrimento. Não se acostume com a realidade do pecado. Se o pecado está te envolvendo, isso está te fazendo sofrer, então não se acostume com essa realidade. Não se acostume com a sua realidade se ela é difícil. Ah, mas Renan, mas eu não posso fazer nada. Pode, não se conforme com ela. Sonhe. Porque se você não sonhar, você não vai saber para onde você vai ter que gastar suas energias. Isso não é mística, gente. Não tem nada a ver com isso. Mas você sonhar faz com que a sua mente, o seu corpo te levem a fazer coisas para que você alcance isso. Ninguém vai para a academia porque gosta. As pessoas vão para a academia porque sonham em cuidar da saúde e não morrer de um problema cardíaco. Sonham em ter um corpo melhor, porque talvez na infância eram humilhadas, ou porque eram muito gordinhos, ou porque eram muito magrinhos, e então sonharam em um dia ter um corpo melhor para melhorar a sua autoestima. Então sonhe, porque o sonho vai te mover a fazer coisas. O Walt Disney, ele diz assim: todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos a coragem de persegui-los. Persiga os seus sonhos. Talvez alguns sonhos seus já tenham sido colocados na gaveta há muito tempo. O sonho de fazer uma faculdade. O sonho de exercer algo que você sempre quis. Esse é o momento. Esse ano, coloque isso como uma meta para você. Esse ano, em nome de Jesus, exerça aquilo que o Senhor já tinha te dado há muito tempo. Tire os seus sonhos da gaveta. Pode ser que você não consiga realizar esses sonhos esse ano, mas em nome de Jesus você vai. Mas se você não conseguir realizá-los, que esse seja o ano da virada na sua vida. Que você cresça a ponto de um dia ver os seus sonhos se tornarem realidade. Mas que os seus sonhos estejam alinhados aos sonhos de Deus. Que não sejam sonhos egoístas, que não sejam simplesmente meros sonhos para você. Você pode ter os seus sonhos, não tem problema, mas sonhe os sonhos de Deus. Sonhe. Pergunte para Deus: Senhor, quais são os seus sonhos para mim? Sai daqui dessa noite fazendo essa pergunta. Senhor, quais são os seus sonhos para mim? Eu quero sonhar os seus sonhos. Eu quero viver esses sonhos na minha vida. Então sonhe. Não tenha medo de sonhar. Então continue sonhando. Segunda atitude para mudar a nossa forma de ver a vida é: desfrute das pequenas vitórias no meio do processo. A gente tem um sério defeito. A gente só comemora quando a vitória chega. A gente só comemora quando a gente alcança. A gente só comemora quando entra na terra prometida. Isso é um grande erro. Desfrute das pequenas vitórias. Comemore, celebre as pequenas vitórias. Porque o processo, ele é longo. Ninguém alcança um grande sonho de uma hora para outra, gente. É um processo longo.
mas desfrute do processo. Eles comeram os frutos da terra durante esse tempo. Mas eles sabiam, pelo menos Josué e Caleb, que um dia eles comeriam esses frutos todos os dias. Mas durante 40 dias, eles comeram os frutos da terra. Ou seja, eles desfrutaram de pequenas vitórias no meio do processo. Aqueles 10 não perceberam o privilégio que eles estavam tendo. Eles estavam na terra prometida antes da galera toda. Eles estavam no lugar prometido, no sonho, antes de todo mundo. Eles estavam comendo daqueles frutos antes de todo mundo. A galera estava lá comendo maná, porque o maná só cessou quando eles entraram na terra. Mas esses caras estavam ali comendo dos frutos. Mas somente 2 deles aproveitaram as pequenas vitórias. Os outros 10 estavam preocupados, sabe com o quê? Com o gigante. E às vezes eu e você deixamos de desfrutar das pequenas vitórias porque a gente está com a nossa cabeça focada no gigante que a gente tem que enfrentar. Vai chegar a hora de você enfrentar o gigante, fica tranquilo. Mas desfrute do processo. Aproveite, desfrute dos frutos que as pequenas vitórias vão te dar. Então, desfrutar de pequenas vitórias, gente, nos prepara para receber grandes conquistas. Desfrutar de pequenas vitórias também é um preparo para que a gente alcance uma grande conquista. Se essa igreja aqui recebesse hoje uma doação, R$1 milhão, eu garanto para vocês, a gente ia fazer um monte de besteira com esse R$1 milhão. Sabe por quê? Porque a gente ainda está num processo de crescimento. Seria uma bênção, amém, se a gente recebesse R$1 milhão, mas eu tenho certeza que muita coisa a gente gastaria de forma errada, equivocada. Sabe por quê? Porque a gente ainda está no processo. A gente ainda está caminhando para um crescimento. Mas existem igrejas que, se recebessem R$1 milhão de oferta, fariam um estrondo, porque já estão preparadas para isso. É por isso que muita gente que tem o costume de jogar na Mega Sena, não estou incentivando ninguém a jogar, não faça isso, nem Mega Sena, nem esse negócio de bet, tá, gente? Esse negócio de aposta de futebol aí, isso está acabando com a vida de todo mundo. Então, assim, você, sabe, não joga nesse negócio não, tá? Só abrindo um parêntese. Mas tem pessoas que recebem na Mega Sena, o índice maior é que essas pessoas percam tudo, do que aquelas que conseguem construir um patrimônio. Sabe por quê? Porque não construíram. Não desfrutaram de pequenas vitórias, não aprenderam a cuidar do patrimônio. Então, quando recebem, gastam tudo. Então, aquilo que às vezes você quer, Deus ainda não te deu porque você não sabe usar. Deus ainda não te concedeu porque Ele sabe que isso vai trazer hoje para a sua vida problema. Da mesma maneira que eu creio que muitas coisas ainda não aconteceram nessa igreja porque nós ainda não estamos prontos, mas um dia estaremos. Então, desfrute dessas pequenas vitórias, porque ela está te preparando para algo muito maior que está diante de você. Olha o que diz o verso 27. Pode colocar para a gente, verso 27? Esses homens voltaram e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão os frutos. Eles reconhecem. Eles dizem: a terra verdadeiramente é uma terra próspera. A terra verdadeiramente é uma terra excelente. Eles trouxeram esse relatório. Ou seja, meu querido, aprenda a contemplar as maravilhas que Deus tem preparado para você. De novo, eu fico imaginando Josué e Caleb. A terra é excelente. A terra realmente é tudo aquilo que Deus havia falado. A gente viu, a gente contemplou. E, gente, a gente precisa chegar nesse lugar logo. Mas os outros falaram assim, mas, tanto que o termo fala assim, contudo, peraí, não é bem assim, a terra tem gigante. A terra tem inimigos. Olha, gente, aprenda a ser grato por aquilo que você tem. Está faltando dinheiro?
Seja grato porque você tem comida dentro da tua casa, porque muita gente não tem. Você faz pelo menos 3 refeições ao dia, café da manhã, almoço e jantar, seja grato. Tem gente que só tem uma. Tem gente que não tem nenhuma, precisa da doação de alguém para conseguir ter uma. Seja grato. Você tem meia dúzia de peças de roupa para usar? Seja grato. Sabe por quê? Tem gente que não tem nem isso. Pega uma roupa velha do irmão que cresceu e às vezes uma menina usa a roupa de um menino porque não tem. Seja grato. A sua casa, ela não está do jeito que você gostaria? Seja grato. Sabe por quê? Tem muita gente que não tem uma casa. Tem muita gente que mora de aluguel e diz assim, nossa, como eu queria ter uma casinha, mesmo velhinha, caindo aos pedaços, mas minha. Seja grato pela casa que você tem. Sabe por quê? A murmuração e a ingratidão do povo impediu com que eles chegassem na terra prometida. Ficaram no deserto. Viveram na dificuldade até morrerem. Então seja grato. Não murmure, não reclame por aquilo que você tem. Pelo contrário, agradeça a Deus. Não se conforme. Não sente na sua realidade. Mas seja grato a Deus por aquilo que você tem. Por aquilo que o Senhor já te concedeu. Agradeça a Deus. Senhor, eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço por esse carrinho velho que eu tenho, porque é Ele que me leva para qualquer lugar. Eu falo muito isso, gente. O meu carro, eu e ele, a gente tem um relacionamento abusivo, porque ele me faz sofrer e eu continuo com ele, eu não largo ele de jeito nenhum. Mas é o carro que me leva para cima e para baixo. De vez em quando dá vontade de tacar fogo nele, de sumir, de desaparecer, não te quero mais. Mas é o carro que Deus me deu. Entendeu? E aí, o que eu faço? Eu levo para o mecânico, gasto um dinheiro que às vezes eu nem tenho. Ele volta tinindo. Eu falo, eu amo esse carro. Né? Aí no mês seguinte ele dá problema de novo. Mas eu não reclamo. Eu não reclamo porque é o que Deus tem me concedido. E amém. E um dia o Senhor vai me conceder um outro carro. Mas até que isso aconteça, é o meu carro que está me levando para cima e para baixo. É o meu carro que me faz feliz. É o meu carro que é uma bênção na minha vida. Faz esse exercício aqui agora. Pense em alguma coisa que você reclamou hoje ou reclamou durante a semana. Veja se isso não é uma bênção na sua vida e você está reclamando disso. Veja se isso não é algo que Deus te deu, que antes você não tinha, mas que hoje você reclama. Desfrute das pequenas vitórias. Elas estão te preparando para uma grande conquista. Terceira coisa, não foque nas dificuldades. Aqueles homens entraram naquela terra. Como eu falei, ao invés de focarem em tudo que ela tinha de bom, focaram em tudo aquilo que era ruim. Olha, gente, eu não gosto de ficar perto de pessoas que são assim. Eu não gosto. Sabe por quê? Porque isso contamina a gente. Sempre quando eu estou perto de alguém que está falando mal de alguém, eu dou um jeito de, se eu não consigo mudar a realidade, eu dou um jeito de me pirulitar dali. Eu não fico perto de pessoas que só falam de pessoas. Não fico. Isso começa a me irritar. Eu não fico perto de pessoas que só reclamam da vida. Que só falam de desgraça. Eu não consigo, eu não tenho assunto. Eu gosto de ficar perto de pessoas que sonham. Eu gosto de ficar perto de pessoas que olham para cima. Então, que não seja você essa pessoa. Não fique reclamando o tempo todo. Porque, olha, gente, tudo que é bom trará consigo uma grande dificuldade ou um alto custo. Tudo que é bom. Tudo que é bom vai ter uma dificuldade. Nada que é bom vai chegar assim de mão beijada para você. Não vai, esquece. E nem você não vai ter gasto com isso. Esquece. Tenho aprendido a duras penas isso com Miguel. Queria ter um filho, maravilhoso, eu quero ter um filho. Gente, é um gasto violento. Mas eu não tenho a mínima tristeza quando eu gasto dinheiro com meu filho. Sabe por quê? Porque é algo que eu sempre quis, um filho. E eu gasto mesmo. A Hélida gasta mais do que eu, mas a gente gasta. Né? Então, assim, tudo que é bom trará consigo uma grande dificuldade, um alto custo. Meu amigo, você quer ter uma mulher bonita do teu lado? Trata de desembolsar um dinheiro não para levá-la no salão de beleza não de vez em quando.
Você quer ter uma mulher bonita do teu lado, bem arrumada? Trata de investir nela, não? Amém, mulheres? Então, é isso aí, gente. Tem que investir. Ah, minha mulher gasta muito. Toda mulher é assim. E aí? Mas você não quer ter uma mulher bonita do seu lado, uma mulher bem vestida. Então, olha, meu querido, uma palavra para os homens agora. Cuide daquilo que o Senhor te concedeu e cuide bem. Porque essa mulher que está aí do teu lado é uma bênção do Senhor. Aprende a valorizar a mulher que está do seu lado. Invista nela. Porque é ela que escuta os seus lamúrios quando deita a sua cabeça no travesseiro. Então, aprenda a amar e a cuidar da mulher que o Senhor te concedeu. No final do culto, as mulheres podem me dar um presente, tá? Estou puxando a bola para vocês. No meio do processo, você terá que enfrentar gigantes. Você terá que enfrentar inimigos. E você terá que enfrentar um sistema que devora todo mundo. Olha o que esses caras falaram para o povo. Eles falaram assim: a terra devora as pessoas. Gente, eles estavam tanto na intenção de desanimar o povo que eles falaram que a terra devorava. Vai ter gente que vai estar tão na intenção de te desanimar naquilo que você está sonhando que eles vão inventar coisas. Eles vão inventar mentiras para que você não alcance aquilo que você quer. Já aconteceu isso com você? Você fala assim: não, é que eu vou fazer uma viagem para tal lugar. Ih, não presta não, não vai não. Lá é ruim, lá é chato, lá não. Às vezes a pessoa nem foi. Sabe? Vão aparecer inimigos e gigantes diante de você, e muitas das vezes com mentiras, porque diz que o sistema devora todo mundo. Olha, gente, sempre aparece alguém para desanimar, mas não foque nas dificuldades, não fique com a sua cabeça focada naquilo que pode não dar certo. Isso tem que estar dentro do teu plano. Planejar coisas que não dão certo, isso é planejamento, mas ficar focado no problema só vai te desanimar. Esses caras, eles falaram tanto isso que todo o povo desanimou, que todo o povo quis se rebelar por conta de 10 homens que tinham uma mentalidade pequena. Por causa de 10 pessoas, tinha mais de 1 milhão de gente naquele deserto. Provavelmente 1,5 milhão de pessoas. Por causa de 10, essa galera toda deixou de entrar na Terra Prometida. Parou para pensar no poder que tem uma palavra maldita? Já parou para pensar o poder que tem a influência negativa de pessoas? Olha o que diz no verso 31. Olha bem no verso 31 que eles disseram. Os homens que tinham ido com ele, porém disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Foque nisso aqui. Não poderemos. Eles disseram: nós não podemos. Olha, a batalha, ela já começa na nossa mente. Se você disser para você mesmo: eu não posso, não adianta ninguém tentar te levantar do sofá, você não vai. Se você se prostrar no sofá da sua casa e ficar dizendo para você mesmo: eu não posso, eu já fiz de tudo, eu não consigo, ninguém vai te levantar de lá. Pode ir a pessoa que for, pode ir quem for, você não vai levantar, porque você já colocou na sua cabeça: eu não posso, eu não consigo. A batalha, ela já começa na nossa mente. Esses homens já estavam derrotados, porque eles não tinham confiança no Jeová Nissi. Jeová Nissi é um termo que diz: o Senhor é a nossa bandeira. Moisés havia declarado isso um tempo antes, quando eles lutaram contra os amalequitas, aquela história em que quando Moisés ficava com os braços levantados, o povo vencia. Quando Moisés abaixava os braços, o povo perdia. Arão e um outro homem tiveram que segurar os braços de Moisés, e o Senhor deu grande vitória ao povo, e Moisés declarou: o Senhor é a nossa bandeira. Mas agora, para aqueles homens, o Senhor não era uma bandeira.
Se você olhar mais para o seu gigante, para o seu problema, para a sua dificuldade e esquecer de olhar para o Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira, você não vai alcançar os sonhos que Deus tem sonhado para você. Quando você olhar para o gigante que está diante de você, olhe para o Senhor que é a sua bandeira, olhe para o Senhor que luta as tuas batalhas. Josué e Caleb sabiam disso. Mas aqueles 10, com a mentalidade pequena, disseram, eles são mais fortes do que nós. Olha só o que esse cara fala. O Senhor havia dado uma grande vitória contra o Egito. O Senhor tinha dado uma grande vitória contra os amalequitas. E aqui eles falam, eles são mais fortes do que nós. Mas sabe por quê? Porque eles estavam focados na força do seu braço. E isso era uma verdade. O povo de Israel não era um povo guerreiro até esse momento. Eles eram escravos, eles sabiam fazer tijolos. Mas aqui, eles deveriam não ficar focados nas forças do seu braço, mas colocar a confiança no braço forte do Senhor. Então, meu querido, realmente, nós não somos tão fortes assim. O mundo é mais forte do que nós. Mas não é na nossa força, é na força do Senhor, é no braço forte do Senhor. Então você quer alcançar um crescimento extraordinário na sua vida, é na força do Senhor, é na força de Deus, não é na sua. Porque se for na sua força, não vai mesmo não. Porque nós estamos lidando com coisas espirituais, e coisas espirituais só são quebradas com coisas espirituais. Então é através do Senhor, é a força do Senhor, é no braço forte do Senhor. E olha o que eles falam no verso 33. Vimos também, Nefilim são os gigantes, diante de quem parecíamos gafanhotos. Mas olha o jogo de palavras. Aos nossos olhos e aos olhos deles. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, nós nos sentimos como pequenos gafanhotos. Nós nos sentimos como pessoas sem força, humilhadas, desprezadas, pequenas. Mas eles também acham que nós somos. Esses caras também acham que nós somos. Olha, gente, todo mundo já sabia que o povo de Israel estava no Egito, estava no deserto. Todo mundo já sabia, os povos ao redor sabiam do que estava acontecendo. E ali eles falam, eles acham que nós não somos nada, mas nós também achamos que nós não somos nada. Tem alguém que um dia já pode ter dito isso para você. Você não é ninguém. O problema é quando você acha isso de você mesmo. Aí que está o problema. Reconhecer que nós não somos nada diante do Senhor é uma coisa. Agora, reconhecer que nós não somos ninguém diante de nós mesmos e que isso nos paralisa é outra coisa. O Senhor não te chamou para pequenas coisas. Ele te chamou para fazer parte de um reino de sacerdotes. Ele te chamou para fazer parte de um povo santo. Ele te chamou para fazer parte de um povo que estabeleceria o reino de Deus aqui na terra. Ele te chamou para fazer parte desse movimento, dessas obras que serão maiores do que as obras de Jesus. Então, como nós somos tão pequenos assim? Como nós somos tão desprezíveis assim? Porque a nossa mentalidade é pequena demais, se nós pensamos dessa maneira. Olha, gente, isso se chama autocomiseração. Eu sou muito pequenininho. Eu sou muito coitadinho. Ninguém vai ter pena de você. Ninguém. Ninguém nessa vida vai ter pena de mim. Eu aprendi isso. Eu não tenho que esperar a pena de ninguém. Autocomiseração não vai me fazer crescer. Reclamar, choramingar não vai me fazer crescer. Eu tenho problema como todo mundo aqui tem problema. Todos nós temos dificuldades. A diferença é a forma como nós enfrentamos ela. Olha o que 2 Reis 16:17 diz.
Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor. Pare de se lamentar, meu querido. Pare de se lamentar das dificuldades que estão diante de você e passe a olhar para as coisas que Deus tem colocado diante de você. Essa história sobre Eliseu e Geazi. O rei havia enviado soldados contra Eliseu. Quando Geazi abre a porta, vê aquele grupo de soldados, ele fica desesperado. Mas Eliseu estava calmo. E Eliseu já estava vendo. Então Eliseu ora ao Senhor: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Quando Geazi olha, ele vê na colina cavalos e carros de fogo ao redor, guardando e protegendo a vida dos dois. Então, Jeová é a nossa bandeira. E se for preciso, Ele colocará cavalos e carros de fogo ao redor de você para te guardar e te proteger. Mas sonhe os sonhos de Deus. Sonhe aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. Mude a sua mentalidade. Eliseu estava calmo porque ele sabia, ele confiava no Deus que ele servia. Ele tinha uma espiritualidade muito maior do que Geazi. Então ele não se preocupava porque ele sabia que o Senhor estava guardando e estava cuidando de todas as coisas. Quarta atitude: tenha uma atitude positiva. Olha, gente, atitude positiva não é positividade. Não é isso. Atitude positiva é ter realmente uma atitude, uma ação, algo que nós fazemos, mas que é positivo. Olha, eu vou fazer isso para fazer que com esse negócio aqui dê certo. Porque tem muita gente que fala assim: eu vou tentar fazer isso aqui, se não der certo, não deu. Não, eu vou fazer isso aqui até que isso aconteça. Algumas pessoas aqui sabem da furada que eu me envolvi. Eu virei para minha esposa e falei assim: minha esposa queria comprar um parquinho para Miguel. Eu falei assim: eu vou fazer o parquinho dele. Ela falou: você não vai fazer. Eu falei: vou. E eu comecei. No primeiro dia eu comprei as coisas, eu estava animado. As madeiras chegaram. Quando chegaram, eu não contei para ela. Eu dentro de mim, eu falei assim: eu não tenho a mínima noção como é que eu vou fazer esse negócio. Eu fiquei desesperado. Mas eu tive uma atitude positiva. E a atitude positiva era a Hélida falando: se em 3 meses você não terminar isso, você vai ver. A atitude positiva era essa. Gente, eu nunca mexi com esse negócio. Eu não sabia mexer com madeira, com ferramenta. E eu fui, com a cara e com a coragem. E eu comecei. E teve um dia que o chão assim, do parquinho estava todo torto, estava de lado. Assim. Aquele dia, assim, me deu eu quase quebrei tudo. E eu saí de lá, eu virei para aquele parquinho, coisa de doido. Eu virei para aquele parquinho e falei: você me venceu hoje, mas amanhã eu volto. Eu fui dormindo pensando naquele parquinho. Eu pensando: como que eu vou resolver isso? Eu falei para Deus, Deus, me ajuda. No dia seguinte foi um pedreiro lá em casa chapiscar o muro. Aí eu falei: cara, você vai me ajudar. Aí veio o estalo: você vai me ajudar. Me ajuda aqui. Aí ele tinha, cara, uma ferramenta que eu não tinha, um nível. E ali a gente nivelou o negócio todo. Falei: agora vai dar certo. E ali eu fui fazendo. E tá lá. O dia que vocês tiverem a oportunidade na minha casa, vocês vão ver o parquinho. A pessoa que, aí depois comprei outra madeira, a pessoa foi lá, o cara, ele é profissional no que ele faz. Ele olhou e falou: até que ficou bacana. Aí eu falei: o negócio deu certo então. Sabe o que é isso? Atitude positiva. Eu tinha um incentivo, que era: você vai ver só se você não fizer. Mas eu botei na minha cabeça: eu vou fazer. Não importa o que aconteça, eu vou fazer. E lá, uma semana antes do prazo que ela me deu, o parquinho estava lá de pé. Tenha uma atitude positiva no seu ministério. Vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? Porque enquanto não der certo, você vai mudar de estratégia. Até que dê certo. Na sua família, vai dar certo.
Porque você vai mudar, você vai transformar até que dê certo. Nos seus negócios, na sua profissão, vai dar certo. Até que você consiga alcançar o seu objetivo. Vai dar certo. Coloque isso na sua cabeça, vai dar certo. Essa igreja vai dar certo. Esse crescimento vai acontecer. Não por uma confissão positiva, mas porque nós temos atitude. E nós vamos colocar a mão na massa e fazer com que a coisa aconteça na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa profissão. Então, meu querido, vai dar certo. Mas não desista até que isso aconteça. Tenha uma atitude positiva. Bota pra gente o verso 30. E a gente vai ver a atitude de Caleb. Então Caleb fez o povo calar-se. Olha o que esse homem fez. No meio de todo mundo, diante de Moisés, ele falou para o povo: fiquem quietos, porque agora é minha vez de falar. Olha, gente, diante do medo e da incredulidade de pessoas, alguém com coragem tem que se levantar e calar a voz daqueles que querem retroceder. Na igreja, gente, é preciso que alguém se levante e diga assim: fiquem quietos, nós não vamos retroceder, nós não somos do que retrocedem. É preciso ter gente com coragem para se levantar e falar: nós não vamos desistir. Fiquem quietos com essa murmuração de vocês. Parem de murmurar, parem de reclamar, porque vai dar certo. É preciso ter coragem para se voltar contra 10 que estão falando ao contrário e dizer: vai dar certo. Fiquem quietos. E ali ele continua dizendo, ele continua dizendo: subamos e tomemos posse da terra. E aí ele fala: é certo que venceremos. Nós vamos subir e vamos tomar posse, porque nós vamos vencer. Josué e Caleb sabiam que a terra era valiosa demais para desistir de lutar por ela. Anote essa frase aqui, vai ser até projetada. Jamais desista de lutar por aquilo que tem alto valor para você. Eu vou repetir. Jamais desista de lutar por aquilo que tem alto valor para você. Jamais desista de lutar pela sua família. Jamais desista de lutar pelos sonhos que Deus tem colocado na sua vida. Não desista de lutar por aquilo que tem um valor muito grande na sua vida. Não desista. Agora, coloca pra gente o verso 1 e o verso 2. Olha o que o verso 1 e o verso 2 fala. A gente já está terminando. Volta na Bíblia mesmo. Volta lá no verso 1 e o verso 2. Está aqui. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão, em reconhecimento à terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas. Deus já havia dito para o povo. Moisés falou com o povo. Deus está nos dando a terra. Ele nos deu, já é nossa. Só vão lá e observem a terra. Mas ela já é nossa. Eles sabiam, Josué e Caleb sabiam disso. Deus já havia prometido aquela terra. Então, crer nas promessas de Deus nos impulsiona a enfrentar grandes desafios. Eu creio no crescimento dessa igreja. Eu já venho falando isso há mais de um ano. E não é porque a gente está no ano do crescimento. Eu já venho falando sobre isso com muita gente. Você pode sair perguntando para as pessoas que estão mais próximas de mim, sonhando igreja. Eu tenho esse sonho de ver essa igreja lotada de pessoas, de ver essa igreja grande. É um sonho que eu tenho. Mas eu tenho certeza que Deus vai dar isso para a gente. Então, o que Deus te prometeu? O que Deus tem feito você sonhar? Então, sonhe. Mas, meu querido, tenha essa atitude positiva, porque Deus, Ele já te deu. Porque se Ele falou para você fazer, Ele já te deu. É por isso que é importante sonhar os sonhos de Deus. Porque se os sonhos são dEle, Ele vai cumprir. Josué e Caleb diz:
É certo que venceremos. Olha, gente, diante de tudo aquilo que eles viram e ouviram, uma certeza queimava nos corações deles. Vamos conquistar o que nos foi prometido. Vamos conquistar aquilo que o Senhor nos prometeu. Vamos conquistar aquilo que o Senhor já decretou. Olha aí, é isso que tem que queimar no teu coração. Que você vai conquistar aquilo que o Senhor te prometeu. Você só precisa descobrir o que o Senhor te prometeu. Mas isso vai acontecer. Essa tem que ser a esperança que queima no nosso coração. Essa tem que ser a esperança que move a gente. Para a gente finalizar, eu quero dar 3 aplicações práticas. Primeira delas, pare de olhar para as circunstâncias e olhe para a promessa de Deus. Enquanto os 10 olharam para as circunstâncias, as dificuldades, os gigantes, os problemas, Josué e Calebe olharam para as promessas. Somente para as promessas. Viveram pelas promessas. Segunda coisa, tenha uma atitude positiva diante do Senhor. Diga, Senhor, eu vou fazer. Eu vou fazer até que a coisa aconteça. Eu vou fazer até que o Senhor me conceda essa graça. Eu vou fazer até que eu veja os seus sonhos se cumprindo. Terceira coisa, faça um pacto consigo mesmo nesse momento. Eu vou pagar o preço por aquilo que é valioso para mim. Faça essa promessa para você mesmo. Eu vou pagar o preço por aquilo que tem alto valor. Agora, eu quero falar para vocês o destino dos 10 e o destino dos 2. O destino daqueles 10 que duvidaram, que tiveram uma mentalidade pequena. E o destino de Josué e Calebe. Números 14 vai falar isso. Números 14, a partir do verso 26. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Era mais de 1,5 milhão de pessoas. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Olha o perigo da murmuração. Olha o perigo de reclamar para Deus daquilo que Ele nos tem dado. O sonho que eles tiveram lá no deserto, os sonhos que eles tiveram lá no Egito, não se cumpriram, exceto na vida daqueles 2 que tinham uma mentalidade excelente. Daqueles 2 que tiveram uma coragem de crer, de acreditar no Senhor. Ninguém que saiu do Egito com a promessa de entrar na terra, pisou na terra, exceto Josué e Calebe. Porque foram os únicos que nesse momento tiveram uma coragem de dizer: nós venceremos. 10 pessoas comprometeram o destino de centenas de pessoas. 10 pessoas comprometeram o destino de todo um povo. Eles estavam prestes a entrar na terra, mas por conta disso, eles ficaram vagando durante 40 anos no deserto, até que toda essa geração morresse, para que então uma nova geração que aprendesse a sonhar os sonhos de Deus pudessem entrar na terra prometida. O meu medo é que a gente só alcance a terra prometida quando uma geração de pessoas caírem no deserto. Eu não quero que isso aconteça. O meu medo é que essa igreja só alcance os sonhos de Deus
quando uma geração morrer e cair no deserto. Uma geração incrédula, uma geração que murmura, uma geração que reclama de tudo. Mas em nome de Jesus isso não será conosco, amém? Pare de murmurar, meu querido. Pare de reclamar. Olhe para frente. Sonhe os sonhos de Deus na sua vida. Mude a sua mentalidade, mude a forma de ver a igreja, a forma de ver a vida. Não caia no deserto. Vá para a terra prometida. Não morra nas areias quentes do deserto, mas desfrute de uma terra próspera que emana leite e mel. Sonhe os sonhos de Deus. Desfrute das pequenas vitórias. Não foque nas dificuldades e tenha uma atitude positiva. E você vai alcançar aquilo que o Senhor te prometeu. Você pode se colocar de pé? Quero orar por você. Depois nós vamos cantar uma canção ao Senhor. E que nesse momento você peça perdão ao Senhor se você, durante essa semana, reclamou, murmurou de tudo que tem acontecido com você. Não caia no deserto. Entre na terra prometida. Pai, muda nossa mente, Senhor. Assim como o Senhor diz na Tua palavra, que nossa mente possa ser renovada pelo entendimento de quem o Senhor é. Para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Os planos, os sonhos que o Senhor tem para essa igreja, que possam se cumprir nessa geração. Que nós possamos entrar na terra que o Senhor prometeu. Que nós possamos desfrutar dos frutos dessa terra enquanto caminhamos nesse processo. Mas que em nome de Jesus o Senhor faça essa igreja crescer como nunca cresceu. Que em nome de Jesus o Senhor faça essa igreja crescer abundantemente, extraordinariamente. Que pessoas se levantem para um crescimento extraordinário nas suas vidas. Que pessoas avancem em busca desse crescimento pessoal, desse crescimento familiar, desse crescimento espiritual. Que esse ano, Senhor, nós possamos alcançar uma maturidade espiritual que há muito não vivemos. Que esse ano nós possamos crescer, Senhor, no conhecimento da Tua palavra, crescer, Senhor, ministerialmente, crescer, Senhor, como pessoas, como cidadãos, como profissionais, Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça, Pai, de viver as grandes coisas que o Senhor tem reservado, que o Senhor tem preparado. Derrama sobre nós, Senhor, uma unção que afetará a vida de centenas de pessoas. Derrama sobre nós, Senhor, algo diferente, que vai mover grandes campos através dessa igreja, através do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra. Que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam sobre nós, Pai. Obrigado por todas as coisas, obrigado pelo processo que nós estamos vivendo, porque nós cremos que nós chegaremos no final, nós herdaremos a terra que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus. Amém.